Ela veio de vestido, mata de vestido, mata doida pra descer. Jodazinho quer ver, já tinha comparecido. O primeiro passo é baixar um Twixtor. Caso você não saiba, o Twixtor é conhecido na comunidade de editores como um conjunto de cenas em câmera lenta para você utilizar na sua edição. E você encontra no YouTube Twixtor de literalmente qualquer jogador de futebol ou famoso em geral. O segundo passo é baixar o aplicativo InShot para você poder fazer esse efeito reverse. E aqui não tem muita dificuldade, você adiciona o seu vídeo, recorta a cena que você quer fazer o efeito. Para fazer isso, basta você arrastar para o lado, encontrar a cena que você quer, e assim que você encontrar o início da sua cena, você clica em dividir. Tendo clicado em dividir, você pode excluir a parte da esquerda e deixar somente a parte que você recortou. E aqui, para completar, você arrasta até encontrar o final da cena que você deseja fazer o efeito reverso e também clica em dividir. E pronto, agora é só excluir a parte da direita. Feito isso, agora é só fazer o nosso efeito reverso, e para fazer isso é muito simples. Basta você selecionar a sua camada, arrastar até encontrar a parte de duplicado, clicar nela, e aqui você arrastar mais um pouco até encontrar a parte reverso. Aqui basta selecionar essa opção. E pronto, você tem o seu efeito reverso. Depois de fazer isso, é bem simples para exportar, é só clicar no botão que está escrito exportar, mas se a gente for clicar nele, a gente vai exportar com essa marca d'água. Então vamos clicar aqui em InShot, nesse xizinho aqui do lado, e ele vai te dar a opção de escolher a versão Pro dele ou a remoção gratuita, para você assistir um ad e assim remover a marca d'água. E uma dica aqui, pessoal, quando vocês forem fazer esse efeito de reverso, tentem fazer com cenas que tenham cerca de 5 milésimos ou 1 segundo, porque apesar de parecer pouco, vai ser mais do que o suficiente para você. Porque é o que acontece, se você fizer cenas muito grandes, quando você for colocar no seu vídeo e encaixar dentro das batidas, o efeito câmera lenta simplesmente vai desaparecer. Então vai ficar muito acelerado, não vai ficar legal, então faça cenas pequenas, a não ser que sua música tenha um espaçamento muito grande entre as batidas. Mas por via das regras, principalmente se for com funk, sempre faça cenas pequenas. E pronto, agora é só clicar no botão exportar e exportar na melhor qualidade possível. Partindo aqui para o Light Motion, vocês vão notar que eu já tenho aqui demarcado todas as batidas da minha música. Mas para você fazer isso não é muito difícil também. A única coisa que você vai precisar fazer é ir escutando a música e clicando aqui na duração do vídeo. Depois de ter marcado as batidas da música, você pode vir aqui e adicionar suas cenas. No caso aqui eu vou adicionar só uma para demonstração, mas você vai repetir esse processo nos outros vídeos também. E tendo adicionado o vídeo, pode acontecer de o seu vídeo ser maior do que o espaço entre as batidas. E para você resolver isso é bem simples, basta você clicar na camada e aumentar a velocidade. Depois de fazer isso, eu vou vir aqui em preencher a área de composição, para o vídeo ficar do tamanho da tela. E aqui em movimentação e transformação, eu vou mexer ele para a imagem ficar certinha. E como vocês podem ver, pessoal, só com isso aqui já dá para você fazer uma edit, mas a intenção é melhorar mais ainda, então vem comigo. Vem aqui na parte de efeitos, adicionar efeito, e primeiro você adiciona um efeito chamado azulejos. Depois de adicionar, você só seleciona essa parte de espelhar, e adiciona o efeito tamanho do pulso. Aqui dentro do efeito você vai deixar a frequência em 0, encolher em 1, ampliar. Você vai colocar 3 keyframes, um no começo em 1,0, outro no final em 1,0 também, e um no meio em 1,30 ou até mais se você achar melhor. Quanto mais um vai ter na sua cena, e aí depende de você. Aqui eu vou deixar só em 1 em 30 mesmo, faz inicial 0 e a gente parte pro próximo efeito. Depois disso você vai adicionar o efeito deslocamento aleatório, magnitude em 15, evolução, você também adiciona 2 keyframes, um no final e outro no começo. No começo você deixa em 0 e no final 1,50. Semente 0, dispersão 50%. Agora só resta o efeito de desfoque de movimento. E aqui você não precisa alterar nada. Como vocês podem ver, a gente tem um efeito muito legal de zoom junto do reverso. E aqui, galera, a primeira cena da nossa edit está praticamente pronta, mas para melhorar mais ainda, a gente vai adicionar mais uns efeitos. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o efeito de borda. E para fazer isso, você vai vir aqui em mais e vai adicionar um quadrado. Esse quadrado você vai deixar preto e vai movimentar ele até o final aqui. E aqui você vai vir nessa outra forma de transformação, clicar nesse botãozinho e esticar ele bastante. Pode esticar aqui embaixo também. E aqui, galera, para que a nossa borda se movimente, você vai adicionar alguns keyframes. Nesse primeiro keyframe você vai subir a borda até ela desaparecer da cena e fazer a mesma coisa no último. E aqui a sua borda está praticamente pronta, mas para ficar melhor ainda você pode adicionar gráficos. E geralmente o que eu recomendo para o começo é esse aqui. Para o final, o mesmo, só que invertido. Mas é claro que a sua borda tem que vir tanto de cima quanto de baixo. Então o que você vai fazer aqui é a mesma coisa, só que invertido. Então você pode duplicar essa camada aqui, vir aqui em redefinir local e trazer lá para baixo. Agora é só repetir o mesmo processo.
E pronto, você fez um efeito de borda. Muito legal, inclusive. E agora, pessoal, para você fazer esse efeito que eu acho muito interessante de halftone com rotação desfocada, você vai precisar de 2 retângulos. E nesse primeiro, você clica aqui em preencher área de composição. Agora você adiciona o efeito copiar fundo e pode fazer o mesmo no outro. E nesse primeiro aqui, você vai adicionar o efeito pontos de meio tom. Adicionei aqui. Aqui eu recomendo você diminuir um pouco a intensidade, pelo menos até uns 150, e aumentar o montante. Beleza, deixei em 150 aqui nos dois, e agora a gente vai mexer na opacidade. Aqui no começo eu vou deixar em 0, e vou fazer ela aumentar quando começar a cena. Mas aqui também quando começa eu não vou deixar em 100, eu vou diminuir, pra só dar um efeitozinho legal. Aqui no fim da cena eu também vou diminuir. E o efeito que eu queria já foi criado. Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou ensinar aquele efeito que aparece no final da edit e que você também pode adicionar no começo. Para fazer ele, você vai vir aqui em retângulo, no retângulo que você não adicionou nada, só copiar fundo, adicionar o efeito de rotação desfocada e aumentar ele conforme o seu gosto. Você também pode adicionar uns keyframes, eu vou adicionar um keyframe aqui e outro aqui, tanto no começo quanto no final da cena, para que ele diminua conforme a cena for acabando. Aqui eu vou botar um gráfico que prioriza o começo, e esse desfoque vai aparecer no começo da edit, mas depois vai desaparecendo com o tempo. E é basicamente isso, pessoal. Com essas coisas que eu te passei nesse vídeo, você pode fazer edits incríveis, mas claro, basta você ter um pouquinho de esforço. Porque aqui eu teria que repetir essa cena várias e várias vezes até o vídeo ficar completo. E pessoal, eu tô com um grupo no WhatsApp de editores mobile, em que eu vou estar soltando novidades sobre um curso que eu tô desenvolvendo para destravar ainda mais a sua edição. Então clica aí no link da descrição e vem comigo nessa jornada.